sofrer na mão dos que me odeiam. nas mãos dos que me odeiam. Não me deixe só. Eu só tenho a ti. Pois eu só tenho a ti. Pois tenho suportado afronta só por ti. afronta só por ti. Joaquim está com visita, né? Meu rosto está marcado. Será que o Joaquim tem uma garrafa de água de 1,5 litro? Será? O rosto está marcado. Meu rosto está marcado. De tanto esperar. de tanto respirar. Problema, ainda em Atos dos Apóstolos, problema, Joaquim, do desespero das pessoas é que elas focam e mantêm-se focada. Problema do desespero da pessoa ou das pessoas é que elas focam e mantém-se focada. Não é apenas que ela foca e se mantém focada. Vamos ver se Joaquim está acordado. Tem imagem? Sim, senhor, pastor. Já descansou 18 horas, né? Então, tem que estar acordado agora. Problema, estou introduzindo, estou dando a introdução do que nós vamos falar. Desespero da pessoa. Ainda há pouco alguém mandou para mim. Agora acabou, pastor. O marido está indo embora, arrumar uma casa, pôr o carnaval, aquela coisa toda. Então, Deus sempre vai falar através de alguma coisa que está acontecendo por aí. E o problema da pessoa ou das pessoas, senhora, eu estou falando com a senhora. Senhora, eu estou falando com a senhora. Senhor, eu estou falando com o senhor em plena madrugada. O problema da pessoa ou das pessoas é que ela foca e se mantém focada. O que eu falei, Joaquim? Vamos ver se Joaquim está acordado. O problema das pessoas, elas focam e continuam focadas nos problemas delas. Joaquim acabou de falar. Ela foca no problema e fica focada ali. Você tem imagem? Sim, senhor. Ela fica ali. Então aquele ali vira um monstro. Aquilo ali que é quase nada, é insignificante, parece que virou um monstro que tira o teu chão dos pés, que te faz cair em desespero. Mas esse mesmo marido que já falou que vai sair de casa, está 300 anos dentro de casa. Esse mesmo marido, ou essa mulher, ou esse problema, seja lá qual for, eu tenho autoridade para falar, porque eu cheguei pele e osso, e o meu problema era irreversível, desenganado pela medicina. 6 meses internado, ninguém acreditava que eu iria ficar, estava vivo. Mas por que aquilo ali, que era uma coisa que nem os melhores médicos de São Paulo, do Horto Florestal, lá atrás, em 1980 e tralalá, os melhores, em cima daquele sujeito tentando fazer alguma coisa, não consegue fazer nada. Era um problema para se tirar o chão dos pés
e para fazer todo mundo, inclusive está todo mundo em desespero na minha casa. E eu também não conhecia Jesus, mas quando eu cheguei no altar, eu nunca olhei para isso aí, nem sei como é que fiquei curado. Se você contar, pedir para me perguntar, eu sei que eu fazia tudo para morrer, pelo jeito, porque eu não podia tomar friagem. Ali, eu já saí dali de frente do altar, morava em Bugaçu, tinha uma lagoa perto da minha casa, eu fui lá e dei 7 mergulhos, eu não podia tomar friagem, eu na madrugada vou lá, eu vou na madrugada, Joaquim, porque eu fiquei sabendo que o Naamã tinha uma lepra, e desceu 7 vezes nas águas do Rio Jordão, que é pior que o Rio Tietê, e lá tinha uma lagoa velha lá perto de casa, onde eu morava, que eu falei, é lá que eu vou, malandro, eu vou desafiar esse troço para ver se é verdade mesmo, que esse tal de Deus cura, porque é melhor morrer logo, pô. Ou é ou não é. Por um lado está todos os profissionais da área da saúde dizendo que já era, e por outro lado o soberano falou, já levei a tua doença, já está livre. Falei, pô, que legal, cara. Um falando que eu vou morrer, só se eu fosse burro, pô, eu podia ser tudo menos burro. O cara está falando para mim que não tem mais jeito, que eu vou morrer. O outro está aqui, que eu não estou vendo ele, eu não estou vendo, nunca vi ele, 39 anos, nunca vi ele é espírito, mas ele falou para mim que eu estou curado, e disse que levou minha doença. Ué, tem que fazer um teste para ver se é verdade. Sim. Então o problema, aí não me pergunta como que é o processo, que eu já fui trabalhar. Eu não esquentei a cadeira, não tinha tempo de ser membro de nada. Por isso que eu já sei o que eu estou fazendo na terra. Aquilo ali ele arrumou como um meio para trazer eu, para me botar onde eu tenho que estar, pô. Você, Joaquim, está entendendo? Estou tentando ajudar, Joaquim. Estou tentando ajudar. Porque não é a sua choradeira, nem a sua murmuração, e nem a sua lamentação, e nem você contar um problema para todo mundo toda hora. Que eu nunca contei nem para o pastor isso aí. Eu conto testemunho. Aproveite este momento para meditar e refletir nas palavras de Deus. Conta o testemunho, para de contar, para de dar moral pro diabo, pô. Para de contar os feitos do diabo. Não foi, a Bíblia não mandou eu contar os feitos do diabo, mandou eu anunciar o Evangelho. Então o problema é que a pessoa foca no problema e se mantém focado no problema. E eu quero dizer para você que vai ter problema até sair da terra. Jesus não é mentiroso, nem é calhorda, não é tratante, nem é picareta. Ele disse, no mundo terei aflições. Ele disse, engana aqueles que pensam que eu venho trazer paz, vem trazer espada. Você vem pegar a espada, você fica alimentando o problema. Fica mexericando, fuçando o telefone do marido para ver se o marido está traindo. O que vai adiantar você descobrir que ele está te traindo? Você devia focar em Deus, que Deus arranca a pombagira. E aí evitava confusão, evitava discussão e evitava agressão. Esse que é o problema. O problema é que a pessoa foca no problema e se mantém focado no problema. E o problema nunca se resolve, só se agrava. Porque a ordem não é você focar o problema, é desprezar o problema e focar na palavra. O Espírito Santo deu a direção. Nós já começamos ontem, até o dia 10, 21 dias. Hoje é 19. Esse mês é de 29 dias. No dia 10, eu já vou para a praia daqui a pouco, vou sair daqui, vou pegar o Pepe ali e vou lá para o Perequê. Vou entrar no barco, ainda vou afogar o Pepe junto lá. Vou para a praia do Perequê, vou lançar, vamos resolver os 2 problemas que estão assolando a igreja: a família e o financeiro. Porque o Pedro lançou a rede aqui. Mas o que a pessoa ela deveria falar assim, quer saber, mas eu quero nem saber, vou viver esses 21 dias intensamente. Olha o Cornélio,
Deus deu a direção através do Cornélio. Mas qual que é o problema? O problema é que você, não adianta Deus dar direção, Deus põe o anjo se mata, e você focado no problema. Ao invés de você falar, quer saber uma coisa? Eu vou viver essa fé, eu vou vencer esse desgraçado e vou mudar minha situação. Porque Deus, Ele está vendo tudo que você, se é que você está fazendo, Ele está vendo. Se é que você está crendo, se é que você está orando. Porque o Cornélio, ele era um homem piedoso e ele era de oração. Quando você é um homem de oração, Jesus que falou do dever de nós orarmos um dia ou outro, quando era telha, quando a gente tiver, quando acabar o carnaval, que já pulou, dançou, saltou, foi para a balada, tirou onda, fumou maconha, bebeu cachaça, deitou com tudo quanto é mulher, aí deixa eu dar uma orada. Deve ser isso. Deve ser isso. Porque a gente pensa que você é cristão que nem a gente, que a gente não vive na balada, não vive na maconha, não vive na safadeza e não vive fazendo o que não presta. A gente vive para Deus. Então quando surgir o pepino, a gente vai usar fé. Porque a gente vive para Deus. A gente existe para Deus. Para quem você existe? O que você aspira? Qual é a tua? Porque tem que ver qual que é a tua, né, Joaquim? Tem que ver para quem que você existe. Quem é glorificado na tua existência? Quem você representa na terra? Tem dois representantes: o representante de Deus e o representante do diabo, o filho de Deus e o filho do diabo. Não adianta eu ser do diabo ou querer fazer a vontade do diabo e deitar com tudo que é mulher e beber cachaça e fazer tudo que não presta e eu querer as coisas de Deus. Eu já sei que eu não tenho direito. Se o meu marido faz isso, é meu marido, não sou eu, sou a esposa. Se a minha mulher faz isso, é a minha mulher, não sou eu que sou o marido, que estou na presença de Deus. Porque o problema não é quem não está na presença de Deus, o problema é quem diz que está com Deus, ou que faz parte da família, ou que é da fé e não é. Porque você de repente você é o causador do problema na tua casa. Você quer apagar o fogo jogando gasolina. A mulher bocuda, a mulher rixosa, a Bíblia diz que não tem nenhum homem que aguenta ela. Só se for o Joaquim, porque eu meto o pé. Eu meto o pé. A Bíblia fala que é melhor dormir no errado, nem precisa falar, porque eu já sou empoeirado. Eu quero distância. Não aguento mulher falando na minha cabeça, nem pagando. Eu estava lá num determinado lugar aí, a mulher do sujeito que pensava que estava acima de mim na tal de hierarquia, queria ficar falando, larguei ela para você ter ideia, rapaz. Larguei a mulher do cara lá na China, não sabia dirigir, larguei ela e o carro dela, que eu não sou motorista dela, poxa, sou empregado dela e nem do marido dela. Eu não vim para ser motorista, eu vim para você voltar. A gente vai fazer as coisas pensando que é voltar, mas quando a gente vê que o troço está indo para outro lado, a gente larga os troços para lá, pô. Fazendo um favor, e a mulher está falando, quem tem fé para ouvir a senhora falar é teu marido, eu não, pô. Então eu vou largar a senhora com essa língua de trapo da senhora aí, essa língua de sogra, e vou comunicar o teu marido para ver o que ele vai fazer contigo, porque comigo ele não vai fazer nada. O problema é que a pessoa fica focada. A Bíblia diz que a santidade da mulher santifica o marido. Tem gente que está na igreja que, se fosse o outro que tivesse, já tinha resolvido o problema. A mulher está na igreja lutando pelo marido. Se fosse o marido dela aqui, já tinha ganho ela. E o marido está aqui lutando pela mulher. Se fosse a mulher, já tinha ganho o marido. Porque a pessoa só fica focada no problema, conta o problema para todo mundo, toda hora, e quer botar na rede social. E você não é para dar mau testemunho, você é para dar testemunho. A
A gente conta o problema depois que ele foi resolvido. Meu filho ficou 300 anos fazendo o que não prestava. Fiquei trabalhando na minha fé. Só quando resolveu o problema que eu contei. Meu irmão ficou 1 ano com câncer no reto, na próstata. Quando ele venceu, deu testemunho. Joaquim está aí ou foi embora? Estou aqui, pastor. Que maravilha. A visita está aí ou foi embora? Eu fui embora ontem, pastor. Você colocou a vassoura atrás da porta? Você não pode ser injusto aqui, porque quando tu vai fazer visita, tu fica lá 15 dias na casa dos outros. Hein? Você tem que ser hospitaleiro, tratar bem. Você estava no culto das 9. Sim. Então tá bom, o Espírito Santo deu uma direção. Vamos lá. No versículo 16, dando continuidade ainda ao que a visão que o Cornélio teve. Olha o nome do camarada. A visão que o Cornélio teve. A visão que ele teve, e o assunto é, você tem que ler a Bíblia, que o desinteresse é tamanho. O desinteresse é tamanho que é por isso que a tua vida não vai. Porque a gente fala assim, nós estamos lendo aqui o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, não dá para ler todos os versículos, são 48 versículos, você tem o dia inteiro. Se você não tivesse focado no problema, já tinha lido. Se você não ficasse com a sua cabeça obcecado pelo problema, ou pela mulher, ou pelo marido, ou pelo filho, ou pela vida financeira, você que tem, e você fosse lendo a Bíblia, comendo as palavras, e se interessando naquilo que foi dirigido, que foi orientado, que foi alertado para você através da palavra, se arrebentava. Você solucionava problema que nem nós. Você seria luz que nem nós. Você seria o sal que nem nós. Mas a gente come arroz e feijão que nem você. A gente também tem filho, e tem mulher, e tem marido, tem tudo que você tem, e passa pelas mesmas guerras que você passa, e talvez guerras ainda maiores. O peso da nossa responsabilidade é 300 vezes maior que a tua. A gente já acorda com todo mês com o peso da responsabilidade, e a gente vive pela fé. A gente tem um peso todos os dias. Tem leões para ser morto todo dia, e a gente não está desesperado nem um dia. Você ainda tem teu trabalho, a tua renda estabelecida. A gente não tem nada, a gente só vive pela fé. Como é que vai ser? O soberano vai cuidar. Ele diz para a gente, e também para você, que nem Salomão, o cara que foi o mais rico na face da terra, ninguém teve o poder que Salomão teve, nem nunca terá, economicamente falando. Mas nem esse sujeito, no auge da prosperidade, porque todo mundo rico tem hora que dá uma coisa, porque 1 centavo para aquele sujeito que é rico, ou uma perda de qualquer dinheirinho, faz ele ficar. O cara controla o dinheiro quando enche, rapaz, ele mata por causa do dinheiro, e mata até a mãe dele, rapaz. É uma guerra para o cara subir no poder econômico, e depois para ele se manter, ele está matando até a sombra dele para não perder nenhum real. Mas nem o Salomão, no auge da prosperidade, se vestiu como se veste o lírio do campo e como se veste as aves dos céus. Porque quem cuida é Deus que cuida. E o servo dele? O servo dele. Se eu quebrar, se eu me arrebentar, quem se arrebentou foi ele, pô. Se eu fracassar, se eu for derrotado, se é que eu sou dele, quem fracassou e é derrotado é ele, porque eu não existo. Eu não existo, eu me anulei. Eu tenho toda a Bíblia na minha cabeça porque eu não tenho a novela. E nem estou sabendo o que está acontecendo no Big Brother. E nem sei quem ganhou o carnaval, nem em São Paulo, nem no Rio, nem na Bahia, nem nos estados que você está querendo saber, e nem no bairro, o bloco da minha vida. E não quer saber quem jogou, onde deixou jogar. E se a minha
minha sogra, minha nora, meu neto, não quer saber. Eu tenho minha cabeça na palavra de Deus. Que hora? Que hora? Tempo todo. Que dia? Todos os dias. Que dia? Quanto tempo? Aí é o Joaquim que sabe quantos dias, pô. Não sou eu. 14.325 dias. Então é o Joaquim que é o matemático. Ele existe só para contar os dias. Por orientação do Salmo 90, não é coisa da cabeça dele. O Salmo 90 mandou ele contar e ele está contando. Porque o Salmo 90 manda você contar os seus dias com Deus. Mas não é os seus dias mais ou menos com Deus. Crente, Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Não é desviar e voltar, é não sair jamais. Não arredar o pé jamais. Não murmurar, não se lamentar, segurar a onda, aguentar o pau. É o casamento, porque o casamento não é só beijinho. O casamento não é só beijinho e love e tchaca-tchaca na muchaca. Sabe o que é tchaca-tchaca na muchaca, Joaquim? É sexo, 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 sexo. Porque você quer por causa de sexo? Não é o sexo que mantém o casamento. É o respeito, meu caro. Então, Muito. quem manda você prestar de sexo, sexo, sexo? Vai na tua pilha. Eu gosto de respeito. Versículo 16, Joaquim, do capítulo 10. Sucedeu isto por 3 vezes. E logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Continua, vai em frente. Daqui a pouco vai esclarecer. Daqui a pouco vai clarear. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, Deixa aí, significado da visão. Agora vamos voltar lá no culto das 9. Que o Cornélio teve uma visão. E Deus mandou o Cornélio ir até o Pedro, que estava lá no mar, na casa do Simão. Nós vamos lá no mar, porque ele mandou. Esse é o problema. Você fica focando no problema, a gente fica focado na direção que ele vai dar. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho. Então a gente fica atento para ele mostrar como que nós vamos resolver esses pepinos aí no meio da família. Como é que a gente vai dar um revés? Sabe o que é revés? Sim, senhor. Muda uma situação terrível por uma situação que você ainda iria acreditar que ia acontecer. Pô, Joaquim, você tá acordado mesmo, rapaz. Acho que eu vou mandar o teu parente ir todo dia aí, todo domingo à tarde. Eu vou falar com esse cara, eu quero o telefone dele, ou dela, sei lá de quem que é. Sei lá quem é o sujeito. Mas eu vou falar para ele, meu filho, e leva uma picanha da maturada para vocês comerem lá à tarde. Tira a onda bastante, que o Joaquim, quando você vai lá, ele fica bom no outro dia. Eu estou tomando até um suco de morango. Então Deus mandou o Cornélio, porque o Cornélio era um sujeito de oração. E era um sujeito que estava sempre procurando fazer o bem para os outros. Ele era uma pessoa boa. Ele praticava empatia. Ele era piedoso. E vivia dando esmola, ajudando, ofertando. Rapaz, se você é um ofertante, se você é um dizimista, você está ajudando a obra. E Deus não pode deixar você, poxa. Se você fosse Deus, você deixaria uma pessoa que está ajudando a tua obra, Joaquim? Jamais. Pergunta para mim. Pergunta para mim. E o senhor, pastor, se tivesse
ajudando uma pessoa. Não, Joaquim, a pergunta que eu te fiz para você, dá para você enviar essa pergunta para mim? Joaquim, se você fosse Deus, e a pessoa é uma pessoa que está sempre aqui, está lutando com a gente, é ofertante, dá o seu dízimo, ela está sempre honrando o altar, poxa. Pergunta para mim, pelo amor de Deus. Pastor, se o senhor fosse Deus, uma pessoa estava sempre ajudando a obra, com dízimo, com oferta, a própria presença também. Pô. Você acha que eu vou deixar ela, rapaz? Ele disse assim: qualquer que tenha deixado isso, aquilo, aquilo outro, por amor de mim e da minha obra, pela minha causa, porque eu não tenho nada a ver com a pessoa que está indo para o inferno, é problema dela. Não tem nada a ver com o pepino do outro, é problema do outro. Mas eu estou me colocando à disposição para ajudá-lo, porque é o Senhor que mandou. É a causa do Senhor e as almas, e eu estou ajudando. Eu não sou pastor, não sou obreiro, não vou na comunidade, não vou para lá nem para cá, mas tudo que chega na minha mão eu devolvo um dia. A mulher estava falando para mim, não sei se eu mandei para você, eu devolvo meu dízimo. Eu não tenho, às vezes não tenho como ir na igreja, mas eu devolvi. Deus tem honrado, e Deus não está fazendo mais que a obrigação dele, porque o dízimo que ela manda ajuda a manter a casa dele. A ofertinha que ela dá, ainda que seja 2 moedinhas da viúva pobre, está mantendo o nome dele não está sujo, a casa dele não está esculhambada. Mas para lá, eu dou, mesmo sem condição, eu procuro não deixar o nome do Senhor envergonhado, e o meu está sujo. Não deixar o Senhor a tua casa ficar jogada através da minha oferta do meu dia, mas eu estou só uma gasta da laranja. Eu estou só o pó da ramiola. Eu estou só pó. Não, ele não é injusto. O Cornélio estava nessa condição, com problemas lá, na sua província, na sua casa, na sua família. E Deus deu a direção justamente para isso, para resolver o problema da família, por causa das orações dele. Você tem que ler. Não dá para a gente falar isso tudo em uma hora, não dá para a gente comer a Bíblia inteira em uma. Nós temos que ter interesse. E sabe por que Deus não te abençoa? Porque Ele vê o teu desinteresse. Eu falei aqui ontem, Deus é para mim de acordo com o que eu sou para Ele. Se eu sou um cara que não estou nem aí com Ele, por que Ele vai fazer alguma coisa para mim ou por mim? Se eu não represento Ele porcaria nenhuma, eu sou uma farsa, eu sou uma mentira diante desse telefone, desse Instagram, desse YouTube, desse Facebook e aqui. Sou uma mentira, pô. E o pior mentiroso é o que mente para si próprio. Eu sou uma mentira, eu sou um usurpador, eu sou um mercenário, eu sou um mercadejador, eu sou hipócrita. Então eu tenho que ser envergonhado. Não tenho outra coisa, eu tenho que ser envergonhado. Eu tenho que ser tido como caloteiro, que não paga o aluguel, que não paga luz, que não paga água, que sou um mentiroso, um esculhambado, que fico pegando dízimo e oferta e comprando coisa para mim, e a igreja lascada, quebrada, judiada, vazando tudo, estourado tudo, esgoto fedorento, a igreja podre. Para a pessoa que fosse inteligente falar: eu não vou ficar ali nem que a vaca tussa, porque se ele é podre, ele deve ter o espírito do podre, não o espírito de Deus, que é limpo, que não é sujo, que não é injusto, que não fica dentro de um sujeito desse, de jeito nenhum. Se eu fosse Deus, você ficava dentro de um sujeito desse, Joaquim? Pergunta para mim, Joaquim, pergunta. Isso ficaria dentro de uma pessoa assim? Você está louco da cabeça, rapaz. Você está maluco, pô. Você está soltado aqui. Procura um neurologista, rapaz. Sai fora lá. Parece que você esqueceu o que está escrito, que o Espírito de Deus não habita em templo sujo. E a sujeira vai muito além da sujeira externa, é interna. Qualquer um que aspira qualquer coisa contrária a ele, quem está nele é o diabo. Não é para ele pensar que o sucesso material dele é Deus, que é mentira. Deus vai dar longevidade para ele ver o império dele arruinar. Porque o Nimrod pensou que dava para tirar onda. O Nimrod estava na
Pensou que dava para tirar onda. Construiu a Torre de Babel, enganando todo mundo para ele poder fazer o nome dele. Mas a torre dele, você pensa que é história, não se repete. Você é louco mesmo. Você pensa que dá para você fazer já o pé de meia. Vai você e a meio pé. Você bota o pé de coelho para poder te proteger? Se o pé de coelho protegesse, teria protegido o coelho. Até o coelho ficou sem pé e você vai ficar sem o quê? Sem a cabeça, rapaz. Continua, Joaquim. Continua que eu já estou quase chegando na praia. Enquanto Pedro estava perplexo sobre Deixa o versículo 17 para mim, meu filho. E estando Pedro duvidando, porque Deus mandou o Cornélio ir lá no Pedro. Sim. Pedro, tá bom, vamos tirar a dúvida do Pedro. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que o Cornélio está contando que ele teve. Ele teve a visão e ele está contando para o tal de Pedro quando chegou lá. Acerca da visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio passaram a porta perguntando pela casa de Simão. Lá o Simão, não é para você esquecer que o Simão morava no mar, próximo do mar. E o Pedro estava lá na casa do Simão e agora chegou o Cornélio com aqueles que Deus, que nós já falamos lá às 9 da manhã. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava lá. Aquele negócio que o Joaquim estava falando, que as coisas vai tudo se encaixando. As coisas de Deus, elas vão se encaixando. Enquanto o Pedro está lá com dúvida, está chegando aqueles que foi mandado lá por Deus à procura do Pedro, do Simão, que está lá na casa do Pedro, que está lá na casa do Simão, curtidor. Não sei se você sabe o que é curtidor. O cara que faz vinho. Você sabe que o Pedro cabia gostar de tomar uma, né? Esse cara podia ir para qualquer outro lugar, mas vou lá na casa do Simão, porque lá pelo menos tem um vinhozinho. Já que é muito bobo, é inocente. E chamando, perguntaram. Quando você perder a aula das 18, me manda. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E passando Pedro, Enquanto meditava Pedro versículo 19. acerca da visão